Bem, galera, eu sou o professor Anuri Carelli e nesse vídeo nós vamos falar sobre a parametrização de superfícies, as curvas coordenadas, o plano tangente de uma superfície, reta normal e a área de uma superfície. Então, iniciamos com a parametrização. Seja S uma superfície do espaço e cada ponto do S tem coordenadas cartesianas P de x, y, z e uma equação implícita do tipo f de x, y, z igual a zero. E nós vamos adotar um novo sistema de coordenadas, vamos chamá-lo de UV, em que o x, o y e o z dependem do u e do v. Ou seja, vamos parametrizar x, y e z por u e v. Dessa forma, teremos x, que é uma função de u e v, o y, que é uma função de u, v, e o z, que é uma função de u e v. Então, o vetor posição de cada ponto da superfície será o vetor r de uv, dado por x de uv vezes o vetor i, mais y de uv vezes o vetor j, e mais z de uv vezes o vetor k. Por exemplo, o paraboloide que tem a equação c mais x menos x0 ao quadrado sobre a quadrado, mais y menos y0 ao quadrado sobre b quadrado, ele tem a parametrização do x dada por x igual a x0, a u cosseno de v, y igual a y0 mais bu seno de v, e o c e o z, o c mais u quadrado. Então, temos um paraboloide que a equação é dada por 9 menos x quadrado menos y quadrado, comparando com a equação padrão, o 9 é o c, o x0 é zero, porque aqui não aparece, o y0 também é zero, o a, que é o divisor do x ao quadrado, é 1, e o b, que é o divisor do x quadrado, do y quadrado, é 1. Então, a parametrização desse paraboloide será x igual a u cosseno de v, y igual a u seno de v e z igual a 9 menos u quadrado, porque o z faz papel do c. E aqui nós temos sinal negativo, porque o paraboloide tem negativo no x e no y. Então, o vetor posição de cada ponto da esfera é o vetor uv, ou melhor, r de uv, dado por 3 cosseno de u seno de v vezes o vetor i, mais 3 seno de u seno de v vezes o vetor j, e mais 3 cosseno de v vezes o vetor k, que são os valores, são as parametrizações de x, y, z. Curvas coordenadas. As curvas coordenadas sobre uma superfície, elas são obtidas quando uma das variáveis do vetor posição é mantida constante e a outra não. Por exemplo, sobre uma esfera, as curvas coordenadas são os paralelos e os meridianos. Nós vemos nessa esfera, essa linha azul é um paralelo ao equador e a vermelha é um meridiano. Para obter esse meridiano, então nós mantemos, no caso aqui, o θ, que faz papel do u, constante, e deixamos variar o v na equação da esfera. Já para obter essa linha azul, mantemos o v como constante e o u variando, adequando apenas o valor do raio na altura z igual a 2. As curvas coordenadas são uma esfera, então são os paralelos e o meridiano, como já dissemos. E se no vetor posição nós tomarmos o v como π sobre 2, aí substituindo no lugar do v π sobre 2, nós vamos obter esta circunferência, e essa circunferência é uma circunferência de raio 3, e ela vai ser o paralelo sobre vai ser uma circunferência sobre o plano XY, que no caso representa o equador da esfera. Se a gente tomar o U como π sobre 3, então fica descrito o meridiano que passa no ângulo U igual a π sobre 3 sobre o equador. Assim teremos o π sobre 3, no lugar do U em cada uma das coordenadas substituímos por π sobre 3, daí teremos aqui cosseno de π sobre 3 é 1 meio, daí fica 3 vezes 1 meio, seno de v vezes o i, o seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2, então teremos 3 raiz de 3 seno de v sobre j,
e o 3 cosseno de V vezes o K. Pode-se usar o implot e com essa equação parametrizada no implot, obtém-se o meridiano sobre a esfera que passa pelo U de valor π sobre 3. Agora consideremos o paraboloide de equação z igual a 9 menos x² menos y². Vamos fazer uma parametrização diferente da primeira que nós tivemos. Nesse caso, cada curva sobre o paraboloide será dada por u e v, em que o x vale u, o y vale v, e o z será 9 menos x² menos o y², em que o x e o y são substituídos pelo u vezes o k. Vamos determinar as curvas coordenadas. Então, se tomarmos o u como 1, então na equação nós vamos ter 1 vezes o i, v vezes o j, e aqui teremos 9 menos 1 ao quadrado, fica 8 menos v² vezes o k. Essa é a curva coordenada que passa pelo valor de u igual a 1 ou x igual a 1. Se tomarmos o v igual a 2, então a equação da curva coordenada será u vezes o i mais 2 vezes o j. Como o v é 2, v ao quadrado dá 4, 9 menos 4, então fica 5 menos u². Para desenhar o paralelo sobre o plano xy, nós vamos usar a parametrização da circunferência, em que temos r, o vetor r, u2, a parametrização da circunferência de raio 2, quando nós temos aqui v igual a 2, então se o v for 2, nós vamos ter uma circunferência de raio 4, e daí na altura z igual a 5, porque se a gente pegar v igual a 2, dá 4, 9 menos 2, 5, o z é 5, substituindo o z aqui na equação do paraboloide, vai dar uma circunferência de raio 4, na altura z igual a 5. E já a curva que passa pelo ponto P, 2 e y, então, parametrizada pela equação u e v no lugar de x, será ui mais 2j menos, mais 5 menos u² vezes o k. Aqui nós temos então o desenho das curvas. Essa curva é a circunferência r u2 dada por 2 cosseno de t vezes i mais 2 seno t vezes j, e o z igual a 5. Esta curva passa sobre o x igual a 1 ou v igual a 1, e a equação dela é i mais vj mais 8 menos v² k. E já essa curva que está na direção paralela ao eixo y, que faz papel do u, então será a curva r de u2, em que a equação é u vezes o vetor i, 2 vezes o vetor j e 5 menos u². Para obter essas curvas com implot, então, essa curva paralela sobre o plano xy, nós usamos a parametrização x igual a 2 cosseno de t, y igual a 2 seno de t e z igual a 5. Já para obter a curva que passa pelo ponto P, y2 e z, então tomamos x igual a t, o y fica constante e o z será 5 menos t². Aí obtém-se essa figura no implot. Quem está interessado em saber como se usa o implot para plotar superfícies, curvas, coordenadas, podem ver os nossos vídeos que explicam como fazer isso. Retas tangente a curvas coordenadas. Então, seja P um ponto de uma superfície S representado pela intersecção das curvas U, R de U, V, com U e V pertencentes aos reais. Então, suponhamos que o vetor posição R de U0 e V0, em que as curvas coordenadas são suaves, isto é, elas não têm canto, e têm derivadas em todos os pontos, então nós vamos ter a derivada
do vetor R em relação a U no ponto que é dada por derivada de U de R em relação a U quando o V é zero, ela será uma reta, será um vetor tangente à curva U de equação R, U variando e V é zero constante. E também esse vetor será o vetor diretor da reta tangente sobre a curva U. Por outro lado, a derivada de R em relação a V, que será a derivada de R quando U for constante e o V varia, é a reta tangente à curva V de equação R U0V, e ele é o vetor diretor desta reta tangente. Aqui nós temos uma ilustração. Por exemplo, temos esta curva vermelha. As curvas em vermelhas, elas são paralelas ao eixo X, que representa, elas estão sobre planos paralelos ao plano XZ, que representam, o X representa o U, então são curvas U's. E as verdes são curvas que estão sobre planos paralelos ao plano YZ, e o Y representa o V, então são curvas V. Agora, este ponto que nós temos aqui é a intersecção da curva R de UV0 e R de VU0. Então, é o ponto R de U0, V0. Uma reta tangente sobre essa curva, ela vai ser determinada pelo vetor diretor, que é exatamente o vetor de R de U, ou seja, a derivada do vetor R em relação a U. E a curva sobre, ou melhor, a reta tangente sobre a curva V, então ela será determinada pelo vetor de R de V, que é a derivada da curva R em relação a V quando U é constante. Observe então aqui, nós temos uma reta tangente à curva U e desse lado teremos uma reta tangente à curva V. O exemplo para então determinar a reta tangente à curva, nós vamos supor que o vetor diretor de R de U tenha as coordenadas ABC, o ponto P de x0, y0, z0, que é o ponto R de U0, V0. Então, a reta tangente a esta curva será o x0 mais o AT, o y será o y0 mais o BT, e o z será o z0 mais o CT. Do mesmo modo, nós podemos determinar a curva tangente, ou melhor, a reta tangente à curva V, tomando o vetor dr dv, as suas coordenadas, e o ponto P de coordenadas x0 e y0, por onde a reta passará. Agora, vamos ver um plano tangente a uma superfície. Se dr de u e dr de v não forem paralelos, eles determinam um plano denominado plano tangente à superfície S no ponto P. E o vetor normal a esse plano, no ponto P, é o vetor obtido exatamente fazendo o produto vetorial entre o vetor derivada dr em relação a v e o vetor derivada dr em relação a u. Aqui a ordem apenas vai modificar o sinal do vetor normal. O estudante poderá ver pela regra da mão direita quando o vetor está apontando para fora da superfície e quando estará apontando para dentro da superfície. Na ilustração que segue, nós vamos mostrar. Então, um exemplo, seja P de x0, y0, z0 um ponto pertencente à superfície S e Q um ponto qualquer pertencente ao plano tangente. Então, a equação geral do plano tangente ela será dada pelo vetor normal escalar o vetor PQ. E o vetor normal é o produto vetorial do vetor dr dv com o vetor dr de u vezes o vetor PQ igual a zero. Aqui observem como na curva U a tangente é negativa, a reta tem coeficiente angular negativo, então nós adotamos, para que o vetor esteja apontando para fora da superfície, adotamos o produto vetorial dr dv, dr de u. Agora observem que
no vetor dr de u e o vetor dr de v, como eles não são paralelos, eles geram aqui, a gente pode completar e formar um retângulo, e por esse retângulo passa um plano, como nós estamos vendo aqui. Aqui está o vetor dr de u, aqui está o vetor dr de v. Esse retângulo que temos aqui, ele tem como arestas prolongamentos do vetor dr de u e dr de v, e por esse retângulo passa o plano que ele tangencia a superfície no ponto P, exatamente onde representa a intersecção das curvas coordenadas. Observem que o vetor está apontando para fora, porque o vetor sobre a curva é negativo, então ele gira no sentido da direita para a esquerda. Aí então escrevemos dr dv e vetorial dr de u para obter o vetor tangente. Vamos ver o exemplo. Determinar o vetor normal à superfície do ponto P e o plano tangente. Vamos tomar como exemplo a esfera, que tem como equação x² mais y² mais z² igual a 4. Então, primeiro vamos determinar a parametrização, depois o vetor posição de cada ponto da esfera, em seguida as curvas coordenadas num ponto, aqui escolhemos o ponto 2π/4, π/4, depois a equação do plano tangente à esfera e a equação normal ao plano no ponto P. Então, sabemos que as equações paramétricas dessa esfera são, como o raio é 2, o x é 2 cosseno de u seno de v, o y é 2 seno de u seno de v e o z é 2 cosseno de v. Aí o vetor posição de cada ponto da esfera será o vetor r de coordenadas uv, dado por 2 cosseno de u seno de v vezes o i, 2 seno de u seno de v vezes o j e 2 cosseno de v vezes o k. Agora vamos determinar as curvas coordenadas que passam pelo ponto 2π/4 e 2. Então, tomando v igual a π/4, nós teremos o vetor r de u π/4 igual a 2 cosseno de u seno de π/4 vezes u, 2 seno de u seno de π/4 vezes o v e 2 cosseno de π/4, que vai dar a curva de equação raiz de 2 cosseno de u i, raiz de 2 seno de u vezes o j e raiz de 2. Essa curva é um paralelo ao equador no z raiz de 2. Tomando o u como π/4, então teremos a curva 2 cosseno de π/4 seno de v, 2 seno de π/4 seno de v e 2 cosseno de v, cujo resultado será o vetor r de π/4v, raiz de 2 seno de vi, mais raiz de 2 seno de v de j e mais 2 cosseno de vk. Essa curva então será um meridiano que passa pelo ângulo u π/4 no primeiro quadrante. Agora, como nós queremos determinar o plano tangente, temos que encontrar o vetor normal. E sabemos que o vetor normal é o produto vetorial das derivadas de r em relação a u e em relação a v no ponto estipulado. Então, a derivada de r em relação a u vai ser, no ponto π/4 para v, vai ser dr de u igual a 2, a derivada do cosseno menos seno, aqui a derivada do seno, aliás, menos raiz de 2, vezes o seno de u, porque a derivada do cosseno é o menos seno, mais raiz de 2 cosseno de u, e a derivada do 2 é zero. Trocando o u por π/4, que é o ponto que nós queremos encontrar o plano tangente, então vamos ter que a derivada de r no ponto π/4 será, em relação a u, será menos raiz de 2 seno de π/4i, mais raiz de 2 seno de π/4j e 0k. Ou seja, menos i, porque o seno de π/4 é raiz de 2 sobre 2, e raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 vai dar 1, no caso 1 negativo,
Então, esse é o vetor, o vetor derivada sobre a esfera no ponto 2π sobre 4, π sobre 4, na direção da curva U. Do mesmo modo, vamos encontrar o vetor na direção da curva V. Então, a derivada de R em relação a V no ponto π sobre 4 vai ser, aqui nós temos a derivada do seno é o cosseno, a derivada do seno também é o cosseno, e a derivada do cosseno é o menos seno. Essa derivada no ponto V igual a π sobre 4 será raiz de 2 cosseno de π sobre 4i, mais raiz de 2 cosseno de π sobre 4j, e menos raiz de 2 seno de π sobre 4k. Aí o vetor diretor, substituindo o cosseno de π sobre 4 pelo raiz de 2 sobre 2, vai dar o vetor posição, o vetor derivada, e não o vetor diretor, que será o i mais o j menos o k. Agora vamos determinar o vetor normal, que será dado pelo produto vetorial do vetor derivada de R em relação a V e o vetor derivada de R em relação a U no ponto P. Assim, o vetor normal será a derivada de R em relação a V no ponto π sobre 4, π sobre 4, o vetorial de R em relação a U no ponto π sobre 4, π sobre 4, que é o determinante dado pelos vetores IJK, 1, 1 e menos 1, que é a derivada de R em relação a V, menos 1, 1 e 0, que é a derivada de de R em relação a U. Aí o vetor normal será o vetor IJ mais 2. Observe que como o K é positivo, ele é um vetor que aponta para fora da superfície. Aí, agora temos condições de encontrar o plano tangente. Um ponto P dado por 2π sobre 4 e π sobre 4, quando as coordenadas são cartesianas, ele tem as coordenadas 2, 2, raiz de 2. No caso, nós sabemos da álgebra, ou já foi visto anteriormente, que o plano é o produto escalar do vetor normal pelo ponto PQ igual a zero. Ou seja, nós teremos o vetor normal vezes o PQ será x menos o 2, y menos o 2 e z menos raiz de 2 igual a zero. Realizando o produto escalar, teremos o x mais o y mais o 2z menos o 2 duas vezes, que daí dá 4, e menos raiz de 2. Então, o plano terá a equação x mais y mais 2z menos 4 mais raiz de 2 igual a zero. A equação da reta normal, então, é a reta que passa pelo ponto 2, 2 e raiz de 2, é exatamente a equação da reta que tem como vetor diretor este vetor normal, 1, 2, 1 e 2. Então, nós temos que a equação da reta será o ponto por onde a gente quer que a reta passe, t vezes o vetor normal no ponto U00. Assim, nós teremos a equação da reta dada por 2, 2 e raiz de 2, que é o ponto P onde a gente pretende que a reta passa, e t vezes o vetor diretor, que no caso é o vetor normal à superfície no ponto 2, 2 e raiz de 2. E a equação da reta então terá 2 mais t para o x, 2 mais t para o y e raiz de 2 mais 2t para o z. Agora, nosso interesse está em determinar a área de uma superfície. Então, seja S uma superfície paramétrica, suave, representada pelo vetor posição R de UV igual a x UV vezes o I, mais y de UV vezes o J, mais z de UV vezes o K. E suponha que na U curva, o vetor R de U0
o parâmetro u represente o tempo. Então, a derivada de r em relação a u vai representar a velocidade de uma partícula que se desloca sobre a curva u. Do mesmo modo, vamos agora olhar que se o u sofre um acréscimo, ou seja, se há um intervalo de tempo, então a partícula terá um deslocamento. E esse deslocamento será o módulo da velocidade vezes a variação do tempo. Por outro lado, se o v for o tempo sobre a curva r, cujo vetor posição é r de u0, v, então a derivada de r em relação a v será o vetor velocidade, e o ΔV é o tempo, e a velocidade vezes o tempo, então vai provocar um deslocamento que será dado por o módulo da velocidade vezes a variação do tempo. Vamos ver a representação gráfica. Temos aqui a esfera, as curvas vermelhas são as curvas u, o vetor de r de u é um vetor na direção da curva u, e o vetor de r de v é o vetor na direção da curva verde, que é a curva v. E o vetor normal, então, é o dr dv, vetorial dr de u. No caso aqui, como o estudante pode ver pela regra da mão direita, é um vetor que aponta para fora. Bom, agora se tomamos o módulo dr de u vezes a variação do u, que nós estamos considerando u como sendo o tempo e o dr de u a velocidade, nós temos o espaço percorrido. Então, este lado do retângulo representa o espaço percorrido pela partícula sobre a curva u, e este lado representa também o espaço percorrido pela partícula sobre a curva v. Duplicando os espaços à direita e à esquerda, nós vamos ter um retângulo. Agora, dr de u vezes o ΔU e dr de v vezes o ΔV são escalares. E a área desse retângulo, então, será dada pelo módulo do dr de u vezes o ΔU pelo dr de v vezes o ΔV. Então, observe aqui que o dr de v e o dr de u estão em módulo. E pela propriedade dos módulos, nós sabemos que o produto do módulo é o módulo do produto. Então, podemos escrever que a variação do espaço, ou seja, o ΔS, vai ser o módulo do produto vetorial de dr de v, dr de u, vezes a variação do tempo, ΔU, ΔV. Agora, como nós estamos interessados em calcular a área da superfície, nós podemos olhar que as curvas U e V, elas provocam elas quadriculam a superfície. Então, nós podemos ver cada um desses retângulos sobre as superfícies como sendo um ΔS. E esse ΔS, então, ele terá a área aproximada pelo módulo do produto vetorial do vetor posição dr de v e dr de u, vezes a variação ΔU e ΔV. E quando nós estamos interessados em saber a área total da superfície, nós somamos, então, a área de cada um desses retângulos obtido quando a superfície é quadriculada pelas curvas U e V. Bem, a área da superfície, então, como já dissemos, é aproximada por cada um dos retângulos, e isso resulta na integral dupla. Como eu quero calcular a área total, nós sabemos que a soma, quando o ΔU e ΔV tende a zero, elas vão provocar pequenos retângulos com arestas muito próximas de zero. Então, a soma das áreas determinada por essas arestas poderá ser comparada com uma aproximação da soma da superfície. E nós não vamos demonstrar como se chega a essa fórmula, porque ela é um tanto quanto trabalhosa, apenas vamos fazer intuitivamente e dizer então que a área da superfície é a integral dupla dada pelo módulo do produto vetorial das derivadas do vetor posição em relação a v em relação a u, du, dv.
Então, vamos ver um exemplo. Encontrar a área da superfície Z igual a 9 menos x quadrado menos y quadrado. Vamos encontrar apenas na parte superior de Z. Então, vamos parametrizar essa superfície da seguinte maneira. Aqui vamos ter o R de U como sendo U cosseno de V vezes o I, U seno de V vezes o J e 9 menos U quadrado. Essa parametrização é a primeira parametrização que foi vista no início do vídeo. Agora fazemos as derivadas dr de U e dr de V e depois determinamos o produto vetorial dos vetores dr de U e dr de V. Então, derivando em relação a U, nós vamos ter aqui cosseno de V vezes o I, seno de V vezes o J, e aqui dá menos 2U vezes o K. Derivando em relação a V, então o U fica constante, a derivada do cosseno é o menos seno, aqui a derivada do seno é o cosseno, e como junto com o K não tem V, a derivada será zero. Agora vamos, dessas duas derivadas, obter o produto vetorial dr de U, dr de V. Então, teremos IJK na primeira linha, cosseno de V, seno de V e menos 2U na segunda linha, e menos U, seno de V, U cosseno de V e 0 na terceira linha. Realizando esse determinante, nós vamos obter 2U quadrado I cosseno de V, ou 2U quadrado cosseno de V vezes o I, 2U quadrado seno de V vezes o J, mais U cosseno ao quadrado de V, U seno ao quadrado de V. Observe que nesse parênteses, pondo 1 em evidência, vai sobrar 1. Então, teremos o seguinte, 2U quadrado cosseno de V vezes o I, 2U quadrado seno de V vezes o J e U vezes o K. Agora vamos determinar o módulo do produto vetorial dr de U dr de V. Então esse módulo será dado pela raiz quadrada da coordenada do I ao quadrado mais o coeficiente do J ao quadrado e mais o coeficiente do K ao quadrado. Desenvolvendo esse quadrado, teremos 4U na quarta, cosseno ao quadrado de V, mais 4U na quarta, seno ao quadrado de V, e mais U quadrado. Então, podemos pôr em evidência o U quadrado. Aí nós vamos ter, vamos pôr em evidência nos primeiros dois termos o 4U na quarta. Então, teremos 4U na quarta, cosseno ao quadrado de V mais seno ao quadrado de V, e o resultado aqui vai ser 1. Daí resulta em raiz quadrada de 4 na quarta, 4 na quarta mais U quadrado. Pondo U em evidência, extraindo a raiz, temos então que o módulo do produto vetorial dr de U dr de V será U vezes a raiz de 4U quadrado mais 1. Então, na sequência, determinamos a integral dupla AdS, que é a integral dupla na região R, cujo integrando é o módulo do produto vetorial dr de U dr de V em relação a U e a V. Projetando o paraboloide quanto plano UV, a projeção será uma circunferência de coordenada U quadrado mais V quadrado igual a 9. Portanto, os limites de integração são os seguintes. O V ele varia de 0 até 2π, porque ela descreve toda a circunferência do paraboloide, e o U varia de 0 até 3, porque descreve a variação do raio. E como a projeção tem raio 3, então o raio das curvas de níveis variam de 0 até 3. Agora, substituindo na fórmula da integral, nós vamos ter então a integral de V variando de 0 a 2π, U variando de 0 até 3, o módulo do produto vetorial dr de U dr de V, que é U vezes raiz de 4U quadrado mais 1, du dv. Primeiro, então, integramos em relação a U. Nós vamos ter que, por substituição,
se nós chamamos 4u² mais 1 de alguma variável, depois veremos que a derivada dessa variável será 2u, então a integral de u vezes raiz de 4u² mais 1 será raiz de 4u² mais 1 na terceira, dividido por 12, com o u variando de 0 até 3. Nessas alturas, o estudante já fez cálculo 1 e cálculo 2 e sabe resolver essa integral, por isso nós omitimos a resolução. Agora, fazendo a imagem do limite superior menos a imagem do limite inferior, nós vamos ter u ao quadrado fica 3, 9, 4 vezes 9 dá 36, mais 1, 37. Como é a raiz cúbica, então a raiz cúbica pode ser simplificada como 37 sobre o 12, que é o denominador, raiz de 37. E quando o zero for, ou quando o limite inferior for o zero, então dentro do radical nós vamos ter apenas 1, e daí vai ficar 1 sobre 12 para integrar em relação a v. Agora, a integração em relação a v, então será raiz de 37 sobre 12, vezes, 37 sobre 12 vezes a raiz de 37 menos o 1 sobre 2 vezes o v, com o v variando de 0 a 2π. E finalmente, então, a área deste paraboloide é 37 sobre 12 vezes a raiz de 37 menos 1 sobre 12 vezes o 2π, em que o 2 pode ser simplificado para resultar em 37 sobre 6 raiz de 37 menos 1 sobre 6 π unidades de área. Com isso, então, nós finalizamos o vídeo que propõe a mostrar a parametrização de curvas, traçar retas tangentes a uma curva sobre uma superfície, planos tangentes à curva sobre uma superfície, a reta normal a um ponto na superfície e o cálculo da área de superfícies. Esperamos que isso ajude vocês nos seus estudos. O próximo vídeo que nós faremos será sobre integrais de superfícies. Até lá!